Olá, torcida na rede comigo, Carlos Mion. Hoje tem um convidado especial e o assunto é Atlético Paranaense. Eduardo Vieira, homem de profundo conhecimento, principalmente sobre o Atlético e o futebol paranaense e brasileiro. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Mion, um prazer estar contigo e vamos conversar um pouquinho sobre esse Atlético que todo mundo está achando que é para levar de braçada, mas tem encontrado dificuldades. Beleza. Vamos ao meu piloto aí do Boeing. Nós temos na Cultura, estou no estúdio da Rádio Cultura, o Jonas Moreno e o Itamar Rocha é o meu piloto, o Boeing na rede. Vamos e já retornamos. Bem, então retornamos. Na quinta-feira, o Atlético perdeu para o Novo Horizontino. Eu não vejo como um resultado absurdo, porque o Novo Horizontino, nos últimos anos, vem brigando por G5. Qual foi a tua análise do jogo, Eduardo? Olha, eu vejo o seguinte, no momento eu vejo duas equipes com bons jogadores, mas com dificuldades de se acertar tecnicamente. O Novo Horizontino vai chegar, imagino eu, é um dos candidatos também. Mas Atlético e Curitiba estão acima dos demais competidores, só que não estão se encontrando. Vivem problema principalmente de plano tático. A grande diferença. No caso do Atlético contra o Novo Horizontino, o que a gente percebeu foi que o Atlético até começou bem, não deixando muito o Novo Horizontino sair para o jogo, e o Novo Horizontino usando a mesma tática. A gente diz a tática do espelho. O que um faz, o outro faz. E o Novo Horizontino foi melhor, porque conseguia sair de trás tocando a bola e o Atlético não. O Atlético se vivia e vive. Parece que a única jogada que o Atlético tem é a da ligação direta. E isso, quando você pega uma defesa alta, uma defesa que é forte, bem posicionada, você vai jogar pelo erro do adversário. E foi o que aconteceu. O Novo Horizontino foi praticamente, no primeiro tempo, bem melhor. Fez seu gol e mandou no jogo. Essa é a grande verdade. O Atlético não conseguia jogar. Tinha dificuldades. Bola por cima, não passava no meio, o meio inoperante, e isso cria dificuldades. O Atlético precisa, a primeira coisa, é arrumar o seu meio. Colocar jogadores que tenham mais qualidade para sair jogando. E não ficar fazendo... Você pode até usar, tanto é que a jogada do gol do Atlético no segundo tempo é de uma ligação direta. Mas não dá para você fazer todas as jogadas serem dessa forma. Você jogar sempre pelo erro do adversário. Isso é um erro crasso e eu sempre tenho dito desde o Campeonato Paranaense, e que me perdoe o seu Maurício Barbieri, o Atlético vence, mas não convence. Todos foram assim as vitórias do Atlético. Foi contra o Criciúma, foi contra o CRB. O CRB foi melhor, tinha dificuldade para chutar. E essa do Novo Horizontino era uma vitória que poderia acontecer. O Atlético, no momento que empatou, poderia chegar à vitória, que o Novo Horizontino sentiu o gol. O Novo Horizontino não tem conseguido bons resultados em casa. Embora seja um time que pode chegar, mas não estava tendo, e isso afetou. Embora não tenha torcida, aquela torcida que pressiona, joga mais tranquilo, mas sente, os jogadores sentem. E o Atlético me parece que está precisando, primeiro, ter mais tranquilidade. E segundo, é um time que precisa ter uma orientação técnica e tática melhor. Chega em determinado momento a ser uma bagunça tática o time do Atlético. Fez as modificações certas que já deveriam ter iniciado. Porque se você faz um jogo, começa com Allan Kardec, o que você espera? A bola cruzada, a bola aérea. Mas só que não é só jogar por jogar. Você tem que procurar o passe, procurar a assistência perfeita. Foi assim no gol que o Esquivel passou para o Allan Kardec no jogo contra o CRB. Foi um passe, né? Um passe. Não é aquele cruzamento aleatório. Eu, quando era criança, a gente dizia, joga na fogueira, né? Que era jogar dentro da área. E aí se vira, quem pode mais, chora menos. Então o Atlético precisa isso. Tem que principalmente priorizar a qualidade técnica. Embora a gente saiba que a Série B ela é muito mais briga, ela é muito mais vigor do que propriamente a técnica. Mas se você consegue aliar, isso você tem
um time, não vou dizer quase que perfeito, mas muito mais fácil de vencer. Como eu falei, são os melhores elencos, Curitiba e Atlético, só que não estão sabendo jogar a Série B, porque a bola está indo direto, tanto um como o outro. Avaliação do nosso Eduardo. Vem, Nerinho, e já voltamos novamente para analisar setor por setor do Atlético, como o Eduardo vê a qualidade do elenco rubro-negro. Eu sou o Nerinho. Faça como eu. Inscreva-se e dê um like aí na rede com o Mion. É de graça e não dói. É isso aí, Nerinho. Se inscreva no canal e dê o teu like. Ainda mais com o Eduardo aqui agora, né? É positivo, não é, Eduardo? Vamos lá, sem dúvida. Um likeinho, ó. Eu tenho conversado e analisado o time do Atlético e gostaria da tua opinião, tua avaliação. Sempre chamei a atenção, desde o Campeonato Paranaense, os pererecos, como diz o Zé Domingos, nosso colega de Rádio Cultura, na bola aérea para a defesa do Atlético. E, ultimamente, eu vejo que a lateral direita e a zaga central é o ponto fraco do Atlético. No meio de campo, você já fez uma análise preliminar, tem que arranjar um volante. Um jogador que saiba sair jogando, senão vai ser sempre essa ligação direta. No ataque, Eduardo, eu vejo que o Atlético tem muito poderio. Tanto que você entra com aquele menino, Luiz Fernando, o Isaac, né? Isaac. Desculpe, o Isaac, o Kardec e o Luiz Fernando. Depois do segundo tempo, o Barbieri troca, simplesmente ele troca e coloca Tevez, o Peixoto E o Velasco. E o Velasco. E não cai a produção do ataque. Então, eu vejo que o ataque do Atlético tem variedade, tem quantidade e tem qualidade. Como é que você analisa? Então vamos começar pela frente. Exatamente. Tá, o ataque do Atlético, você falou muito bem. O Isaac é um jogador do 1 contra 1. Só que não tem dado sorte. Né? Aquilo que ele mostrou na primeira apresentação, foi para cima, embora tenha sido até um jogador, e é um jogador importante exatamente por isso. Mas precisa ir à linha de fundo. Se você vai à linha de fundo, você dificulta a ação da zaga. Exato. Porque a zaga é pega de costas. E aí você tem a vantagem de quem entra de frente. Né? Então, e aí seria a jogada do Allan Kardec. Né? De posicionamento dentro da área. Especialidade dele. Especialidade do cara. Então, se você quer uma jogada, tinha que fazer isso. A jogada do Isaac pelo lado e chegar à linha de fundo, e pelo lado direito, ter um lateral, que não tem, já vou entrar nessa área, mas ou usar o Luiz Fernando. A característica do Luiz Fernando também é o famoso facão, né? Sai da ponta e vai para o meio. E finaliza bem de fora finaliza, da área. Mas você precisa chegar. E o lateral deveria ser, então, aquele que faz a passagem. Mas não tem. O Atlético não tem lateral. Volta e meia acontece. E veja que volta e meia ele faz jogada e acontece até o gol. Né? Já fez gol até o Palácios, jogando como lateral e chegando na área para finalizar. Então é uma questão de você, não sei se é dar liberdade para o jogador fazer isso, ou se ele é muito restrito. Olha, tipo, não passa do meio de campo. É aqui que você tem que ficar. Aí vem a questão tática que a gente não sabe. Às vezes o jogador cumpre e a gente critica e ele está cumprindo aquilo que o técnico mandou. Então precisa saber isso. Mas de qualquer forma, não é. Então vamos continuar no ataque, depois a gente faz a defesa. Então o Atlético tem, inclusive, mudanças para mudar taticamente. Quando ele entra com o Renan Peixoto, ele tem um jogador de movimentação. Se movimenta muito mais do que o Allan Kardec, que é aquele cara, como eu falei, de posicionamento, que espera a bola vir na sua direção. E ele sabe fazer a parede e tal, domina bem, e fazer a finalização. O Renan já tem uma característica diferente. É aquele que chuta a hora que ele vê. Ele vê a bola, está no seu pé, ele chuta. Vai bater em cima, vai bater na trave e vai entrar. É um jogador e se desloca mais. Está sempre caindo no costado das áreas. Essa já é uma outra característica de você explorar o ataque. O Velasco é velocidade, é um jogador que vai ao fundo, né? É um jogador que tem essa possibilidade. E o Tevez também tem a característica do Isaac, né? Um jogador só que eu acho um pouquinho diferente, que ele, não sei se é dele, volto a dizer, se é dele ou se é instrução tática. Ele cai para o meio. Uhum. E quando se pega uma defesa, um time fechado,
como estava o Novo Horizontino, como veio o CRB, o Criciúma. Tinha a segunda melhor defesa da Série Da B Série o B, ano passado e né? mantém a mesma defesa. Exatamente. Quer dizer, Então você tem, além dos 4 zagueiros, você tem 2 volantes que ficam ali. Então você tem quase que uma zaga de 6. Então fica difícil você entrar pelo meio. Então você tem que explorar os lados. E coisa que o Atlético não tem explorado. O Atlético, lamentavelmente, então por isso a bola, o ataque tem sido, não vamos dizer inoperante, mas tem dificuldades de marcar gol, porque a bola não chega para finalizar. Falta, aí vamos voltar ao meio que nós estamos dizendo. O meio marca mal, dá muito espaços, porque ele só tem 2 jogadores que marcam, né, nesse último jogo era o Falcão e o Filipinho. Filipinho vem mal faz tempo e ele mantém o Filipinho no jogo. Muda, pois o Patrick já deu outra movimentação para o meio. outra qualidade, né? Ganhou um pouco mais o meio. E o Zapelli não é jogador para vir marcar. Então você tem que fazer com que alguém, dos seus jogadores de lado, de ataque, recue um pouco mais para dar um pouco mais de fechamento ali para o meio, para você não deixar a equipe adversária ganhar o meio na quantidade. Aí você equilibra o número de jogadores, dificulta, não tem tanta facilidade de você distribuir. Então o Atlético precisa arrumar isso urgentemente. E um outro aspecto do meio é que não sabe jogar, né? A bola passa sempre por cima. E ao passar por cima, sobra só ligação direta. Então o Zapelli precisa ser aquele cara que precisa ter um pouco mais de arrumar, aproveitar. Nós vamos ter uma parada aí no campeonato e aproveitar o Zapelli para intensificar e fazer com que esse jogador seja intenso os 90 minutos. Se não der para jogar os 90, que jogue 60, mas com intensidade. Ele parece que enquanto o time está bem, está ganhando, ele está indo bem. Aí o time sofre um gol, ele cai, ele desaparece. E não pode ser. É um jogador que tem qualidade, tem um passe bom, tem um drible, é um jogador que sabe jogar, mas às vezes se esconde. Então, o meio de campo do Atlético. E a defesa tem problemas, tinha problema nos lados, o Palácio é fraco, é ruim no apoio, embora tenha feito até gol, mas é ruim no apoio. Marca mal? E marca mal. Deixa espaços muito grandes no seu costado, não antecipa. E na esquerda estava o Fernando. O Fernando vinha numa fase horrível. Senhora. A chegada do Esquivel pode melhorar um pouco. É que o Esquivel é um jogador já de Série A até, né? Sim, sem Tanto dúvida. que o River Plate queria contratá-lo. Sem dúvida. E embora o Abraham Lincoln tenha dado nos primeiros jogos ali um posicionamento bom ao lado do Léo Pelé, mas me parece que o Tobias Figueiredo vai ter que voltar. Nesse último jogo, ele acabou comprometendo. Os 2 gols da equipe do Novo Horizontino foram em cima exatamente da saída do Abraham Lincoln. Ele não é o Beckenbauer, ele não é aquele zagueiro que sabe que sai para o jogo e vai levando a bola até a frente. Não, é fazer o necessário. Qual é? Defender. E a bola pererecou aqui, chuta para frente, chuta para o lado, só não chuta para o seu gol. Beleza, tá aí então o nosso amigo Eduardo Vieira. Fez um raio-x perfeito do Clube Atlético Paranaense. É só o Barbieri escutar e colocar em prática. Um abraço e tchau! Um abraço.